Boa tarde, eu sou Isabela Zanchi, eu sou uma multiartista, multimeios brasileira. Eu resido em Pontal do Paraná, no Brasil. Sou de Curitiba, tenho 67 anos, nasci em 55. Então, as três áreas da arte, né, que eu trabalho, são principalmente artes visuais, mas também teatro e literatura. Ultimamente eu estou trabalhando mais com literatura. Quer dizer, eu escrevo, né? Já publiquei alguns livros. Eu não tenho formação em literatura formal, assim, né? Não. Eu tenho formação em artes visuais, em gravura. Tá? Inclusive, eu fui orientadora do Museu da Gravura, cidade de Curitiba, de 2004. No teatro também eu trabalhei durante 10 anos consecutivos, né? Eu tenho uma formação, mas eu não cheguei a adquirir o diploma do curso permanente de teatro. Eu reprovei um ano e aí eram 4 anos lá, então eu fiz 3, né? E eu não, o último ano eu reprovei. Eu não tirei o certificado. O curso permanente, onde é toda a minha formação intelectual, basicamente foi feita lá. Era um curso excelente de teatro que havia em Curitiba. E ele nunca foi reconhecido, assim, pelo MEC, sabe? Mas ele era muito bom. Muito melhor, por exemplo, do que a Escola de Música e Belas Artes, onde eu tirei o meu certificado, né, de gravura. Já tarde, eu tinha 53 anos quando eu tirei o certificado, quando saiu, né? E esse curso de teatro, depois ele se transformou num curso de artes cênicas da PUC, tá? Eu cheguei a cursar lá um ano, até tinha uma bolsa. Bom, enfim, isso já é uma outra história, não tem nada a ver, né? Só estou contando essa minha formação. Então, eu estou atualmente escrevendo o livro chamado Eu, K, o Combatente Sexual, tá? Esse livro, ele se refere a um homem que eu conheci em julho do ano passado, de 2023. Ele ficou 3 dias aqui comigo apenas. Depois ele foi embora. E já no dia seguinte eu saquei que tinha uma coisa muito errada com ele. Quando ele me mandou uma fotografia, alegando que seria uma foto que ele tirou ali, naquela hora, né, em Matinhos, eu estou aqui em Pontal do Paraná. E no mesmo instante eu vi que aquela foto tinha alguns erros, que ela não tinha sido tirada naquele instante e que ela não era em Matinhos. Por que ela não tinha sido tirada naquele instante? Porque ele havia manipulado a foto. Como ele esteve comigo, eu tinha bem fresco na minha memória como que ele era, né? O corpo dele, como que estava o cabelo, o rosto e tal. Depois, mais tarde, eu vim descobrir que ele manipula praticamente todas as fotos dele. Ele diminui o nariz, ele às vezes dá uma harmonizada assim no rosto. Nesses aplicativos é fácil fazer isso, tá? Principalmente o Face App, né? E tem outros no estilo também, então é muito fácil fazer. E também no corpo, ele também modula o corpo, ele tira a barriga, aquelas coisas, sabe? E deu pra ver, né? Deu pra ver. Inclusive, nos dias que ele esteve aqui, eu saquei que ele não tinha a idade que ele tinha falado que tinha. Ele sempre se apresentou como uma pessoa de 45 anos. E ele, na verdade, tinha 55, isso eu descobri depois. Então, vocês veem que uma pessoa que diminui 10 anos, que ela já não é muito confiável, né? Porque diminui 2 anos, 3 ainda, né? E tem uma razão para isso, tá? Aí que tá. Aí também eu descobri que a foto não era em Matinhos, porque eu conheço Matinhos. E eu também conheço Caiobá. E eu vi que a foto era em Caiobá. Entendeu? E por que então que ele estava me enganando, né? Aí o primeiro insight que eu tive com relação a esse homem é que ele trabalhava com sexo, sabe? E que ele esteve aqui na minha casa assim de passagem, tipo, para vir para a praia, porque realmente ele não tinha como pagar a passagem, foi o que ele me falou. No sentido de que ele viria então no sábado. Aquilo, ele veio numa terça ou quarta, alguma coisa assim. Mas na verdade estava marcado para ele vir sábado para fazer umas fotos para o meu livro que eu estava escrevendo. Tá? E ele se ofereceu para fazer as fotos, eu não podia pagar, né? Ele falou que ele era modelo também, que ele trabalhava com gráfica e que ele também era modelo, me mostrou até um link da agência. E daí eu comentei, poxa, mas o dia que eu puder pagar alguém, um modelo, né, para divulgar meu livro, assim, fazer um vídeo, umas fotos, eu convido você, eu falei assim. Aí ele falou, isso no WhatsApp, ele falou, não, mas não precisa pagar nada, eu quero participar, eu quero ir. Bom, então ficou marcado para o sábado, era uma segunda-feira quando nós conversávamos, ficou combinado para o sábado, ou era terça, eu não me lembro, gente, direito disso, eu tenho tudo marcadinho, mas eu não estou lembrando agora, assim, de cabeça. E ele viria no sábado,
fazer as fotos, ele vinha com o irmão dele, ele ia para Matinhos, e ele passava aqui, fazia as fotos na praia e tal, né? Só que, é claro, eu já comecei a fantasiar com ele, aquelas coisas, né? Sabe como é que é? Funciona. E ele me ligou quando era mais ou menos meia-noite, de surpresa, assim. E daí ele veio com aquela conversa erótica no WhatsApp, tá? Bom, aí eu sei que daí eu queria que ele viesse logo, né? Ele falou que ele viria no dia seguinte. Eu falei, então venha, tal, passei o endereço. Ele falou, não, mas é melhor eu não ir. Ele falou que o carro dele estava quebrado, que foi o que ele me disse. Eu falei, mas a passagem dá para vir de ônibus, né? Não é cara a passagem. Ele falou, mas eu não posso gastar nesse instante, foi o que ele me falou. E aí, gente, eu, ignorantemente, mandei para ele o dinheiro da passagem. Ele me passou o Pix dele era o CPF dele, e foi assim que ele se ferrou comigo, me dando o CPF, né? E ele veio, então, bom, eu não vou contar agora o que aconteceu, nesses dias, do porquê que ele me causou tanta revolta, que não foi tanto nos dias que ele ficou aqui, embora tenham acontecido coisas importantes, principalmente na cama, mas não só na cama, fora da cama também, toda a violência que ele demonstrou, tá? E o que aconteceu depois, que ele primeiro ele resolveu me bloquear, depois que eu falei isso, no WhatsApp que ele era um trabalhador do sexo, né? Eu falei que ele trabalhava com sexo. Eu achei que então ele veio até aqui comigo, tipo, me fazendo pagar uma passagem para ele vir para a praia, e depois ele continuou com clientes, né? Sabe, foi isso que eu achei. Aquilo me ofendeu muito, porque realmente eu gostei dele, né? Eu gostei dele, assim, eu senti que eu me apaixonei por ele ali na cama, embora a sexualidade dele fosse muito estranha, que não tinha nada a ver com a minha, na verdade, mas mesmo assim eu senti um afeto por ele, assim, por dentro, porque nós mulheres temos isso, né? Nós sabemos que temos isso. E então depois ele foi extremamente ofensivo comigo, com os bloqueios que ele me deu, e depois que ele desbloqueou e que nós conversamos, ele meio que me induziu a falar um monte de coisas românticas para ele, que eu achei que talvez ele precisasse ouvir coisas bacanas, assim. E ele falou que ele estava gostando de ouvir. E aí no outro dia, quando eu achei que as coisas estavam legais entre nós, que eu falei que eu ia a Curitiba e que daí se ele quisesse vir comigo ao Pontal, então eu avisaria. E aí ele falou que não era para eu contar com isso, que ele não viria tão cedo, que ele já tinha tido os nossos momentos. Foi isso que ele falou. E eu fui então para uma rede social dele, que era o TikTok, a rede que estava aberta para mim, porque ele já tinha bloqueado em todas, né? E ele talvez não soubesse que eu andava por lá, mas ele sabia. Tanto ele sabia que, na hora que eu fui, depois dessa conversa, ele abriu uma postagem para mim, que ele estava com uma mulher. Que eu não tinha essa postagem, porque eu já tinha estado lá várias vezes. Essa postagem não estava lá. Ele abriu porque ele sabia que eu ia lá. Porque ele tinha falado para mim, então, que ele era casado com essa mulher, que ele vivia com ela, com uma mulher e tal. E aí eu fui para lá e ele sabia, então, que eu ia. E ele sabia porque ele tem uma prática de fazer essas coisas, tá? Isso eu descobri depois também. Então esse homem, gente, tá, eu resolvi escrever esse livro sobre ele naquela época, porque veja só, eu sou autora de um livro chamado O Garçom B, o Diário Verídico de um Amor Sadomasoquista. Esse livro fala justamente sobre um predador sexual, né, que eu conheci em 94. Esse livro foi publicado porque ele é o diário que eu escrevia na época, de um homem que me batia durante o sexo, tá? Ele foi publicado pela editora Record, com o seu selo feminista da época, que era o Rosa dos Tempos. Antes desse predador, desse homem, eu tive um predador na minha família, um homem que era meu cunhado, e que ele não só virou um estuprador contumaz meu, quando eu estava morando sozinha, como ele ainda pegou a minha filha, que tinha 6 anos. Dos 6 aos 10 anos, ele, enfim, abusou da minha filha. Embora ele não tenha chegado a fazer penetração, tá? Isso ficou depois comprovado no laudo, né? Porque quando eu descobri, aí tudo aquilo foi encerrado, porque criança não fala, né? Então eu só fui descobrir quando uma babá de um sobrinho meu verificou que esse cara estava levando a minha filha pro quarto dele, tá? Ele ficava em casa, né? Eles são gigolos, todos esses homens, tá? Todos eles são gigolos, é a característica principal desses caras predadores sexuais. E eles têm diversas taras também, não é só uma tara para, tipo, conquistar mulheres. Eu começo a falar desse assunto, começo a me dar um cansaço, sabe? Impressionante. Então,
eu consegui identificar logo esse tipo de coisa, né? Porque depois da tragédia familiar que eu tive, depois da tragédia pessoal que foi com aquele garçom, eu consigo hoje identificar fácil, assim, de algum modo fácil esse tipo de homem. Não tão fácil porque eu caí na esparrela, né? Mas muito mais fácil do que a grande maioria das mulheres. Muitíssimo mais fácil. Eu consigo hoje entender que tem homens que eles não são, tipo, pessoas como nós, assim, normais, no sentido... Eles são pessoas, claro, né? Mas no sentido de por dentro deles, assim, sabe? Por exemplo, buscar um amor, ou mesmo buscar um relacionamento sexual, de uma forma comum, normal, como as pessoas sentem uma necessidade, então, de fazer sexo, digamos. Aí procura aquele relacionamento sexual e a outra pessoa tem que saber que é isso, né? Ou vai num serviço de trabalho sexual e daí, logicamente, tá pagando, né? E se você não tá tendo uma pessoa com quem se relacione, mulheres dificilmente fazem isso, né? Mas também podem fazer, se for o caso de ser uma pessoa honesta e transparente, não tem problema nenhum, né? Em qualquer pessoa que seja honesta e transparente e falando o que realmente é, não existe problema. Mas essas pessoas, quando eles são predadores, eles não falam. Ou eles falam assim meio que nas entrelinhas e depois não é isso, sabe? É bastante estranha essa relação. E eu me sinto assim capacitada para falar sobre esse assunto, escrever sobre esse assunto, porque eu realmente estou pesquisando esse homem, tá? Por que eu iniciei essa pesquisa? A primeira era apenas para mim, né? Para eu poder me libertar dele de uma forma eficaz daquilo que ficou na minha mente, aquele resquício mental e sentimental. Eu tentei me matar por causa dele um mês depois. Então, eu comecei a escrever para eu entender e me libertar, sem cair em depressão. Porque todas as outras vezes eu consegui me libertar depois, mas bem depois. Eu caí em depressões profundas durante anos e era exatamente isso que eu queria evitar que acontecesse, porque eu percebi, eu vi que era nesse tipo de coisa que me joga na depressão, que me afunda numa cama, que me faz ter vontade de tirar minha vida, né? É exatamente esse tipo de coisa, assim, do predador. Eu não contei aqui a história, eu vou contar ela no livro, né? Vocês vão entender melhor. Então, eu quero continuar escrevendo esse livro. Só que para esse livro ele ter uma eficácia grande, que o objetivo agora, depois que eu descobri que ele também está implicado em crimes, sejam grandes ou pequenos, ele está implicado em coisas paralelas, atividades paralelas. Eu descobri, por exemplo, isso também eu tive depoimento de uma das vítimas dele, que ele, cada mulher que ele encontra em aplicativos de namoro, né? E cada mulher que ele começa a predar, ele faz essa mulher abrir uma empresa para ele, que é sempre a mesma empresa dele de comunicação, sem CNPJ, em um endereço físico que sempre é diferente. Tá. Então isso aí seria uma coisa que dava para começar a investigar, né? Um policial, assim, uma coisa assim. Por que ele faz isso, né? Aí eu fui descobrindo, eu acho que eu sei por que ele faz isso. Tá? Eu não vou falar aqui, isso faz parte do livro, e eu quero justamente poder conseguir provar essas coisas para poder entrar numa investigação policial nessa história. Tá? Para eu conseguir provar, conseguir uma prova substancial, eu comecei a fazer agora um curso, quer dizer, eu me matriculei num curso de investigação criminal digital. Foi isso que eu fiz. Só que esse curso, naturalmente, ele é gratuito, essa parte inicial, e depois ele vai ser cobrado. E eu realmente não possuo finanças para pagar qualquer coisa fora da minha esfera, assim, da minha sobrevivência. Inclusive, nem sou eu mesma mais que pago minhas contas. Quem paga minhas contas é minha filha e meu genro. Tá? Eles pagam as contas. Eu só pago, por enquanto, o celular, agora, atualmente, né? Eu sou aposentada como agente administrativa da prefeitura e o que eu ganho é muito pouco. Eu contraí algumas dívidas de consignado que eu não estou conseguindo refazer. Então eles caem todo mês como desconto da minha aposentadoria. Daí eu uso o cartão qualidade da prefeitura para comprar comida mesmo, sabe? Remédios, essas coisas.
E daí sempre vem, então eu tenho um desconto no meu salário que vem de, digamos, os consignados da Caixa, 300. Do Banco do Brasil vem mais uns 288, fora outras dívidas que não são descontadas em folha, tá? Tem dívida de cartão de crédito, que eu tive que comprar esse celular novo, porque o celular que eu tinha, a LG parou de atualizar. Ele nem era velho, era de 2021. Tinha sido um presente da minha filha. Eu tive que comprar esse com cartão de crédito, esse é da Motorola. Também não é bom esse celular, mas, né? Parece que hoje não estão fabricando aparelhos muito bons, né? Então isso é mais um desconto que eu tenho. E mais o cartão qualidade está sendo um desconto de R$500 por mês. E mesmo assim eu fico sem dinheiro. E eu preciso escrever essa história. E eu tenho que pagar um curso como esse. Eu tenho talvez que pagar outros cursos que eu não sei. Outros materiais. Por exemplo, o meu computador, ele já está... Daqui a pouco ele não funciona mais. O meu celular, esse aqui, ele é ruim. Ele está lento. A internet está lenta. Eu não sei se é a internet aqui da região, porque eu troquei de operadora. Estou pagando mais de internet. Antes eu pagava 200 mega, né, que chama, eu não sei como é que eles chamam. Agora eu pago 300 numa outra operadora e parece que está mais lento do que antes. Antes eu sei que usavam a minha senha aqui na vizinhança, por isso que eu saí daquela operadora. Então a gente não sabe bem o que acontece, às vezes é um problema que está acontecendo na cidade, não se sabe, né? Talvez as pessoas não fiquem muito na internet para poder dizer para a gente, olha, realmente aqui está acontecendo também. As pessoas daqui, tá? Então, eu quero poder escrever esse livro sem uma interrupção. Inclusive, o meu pacote Microsoft eu não tenho, porque eu não tenho cartão de crédito. Parece que dá para pagar de uma outra forma, mas eu ainda não tenho como pagar. Eu tenho um outro aplicativo de texto, né, de tipo Word, que ele não é bom como o da Microsoft. Por exemplo, eu precisava desse da Microsoft para eu poder pegar os áudios que são referentes a esse livro e colocar ali no Word, porque da Word, da Microsoft, dá para fazer isso, né? Você liga ali, gravação de voz, e você coloca o áudio e ele vai digitando, depois você corrige. Então, isso torna o trabalho bem mais rápido. Eu vou precisar de depoimentos da ex desse homem, tá? Que eu chamo de K. Ela quer dar os depoimentos, ela provavelmente vai gravar. Então eu quero soltar esses áudios para tudo isso ser mais depressa, senão eu vou ter que ficar ouvindo e transcrevendo, né? E isso demora muito, né? Enfim, eu preciso realmente de uma verba para continuar escrevendo esse livro com segurança. Esse homem, ele, para essa ex dele, abrir... Ele tem o objetivo... Eu vou cortar essa parte que eu falei que eu não posso falar. Não posso falar porque isso aqui vai ficar num canal não listado. E o não listado, ele não é privado. O não listado, ele pode ser acessado se alguém encontrar, né? Então, eu tenho uma parte aqui que eu vou ter que cortar do vídeo. É uma pena, porque é uma parte importantíssima para as pessoas entenderem como realmente nós, as vítimas... não posso falar também. Bom, gente, resumindo, essa pessoa sobre a qual eu estou escrevendo esse livro, ela tenta me pôr na cadeia, porque eu estou escrevendo esse livro. Entende? Eu quero agora me dedicar totalmente a este livro, interrompendo inclusive meu outro projeto que é o Dália Cor-de-Rosa, que é um projeto que eu acredito que pode me trazer dinheiro, é um projeto sem censura, né, de arte e tal, de opinião, mas ele vai necessitar de um site, que eu vou precisar de um desenvolvedor de site, para ser um site bom, né? Portanto, precisar de dinheiro também. Eu vou dar uma aposentada nesse projeto até eu terminar aqui o livro, né? Porque se eu fico trabalhando as duas coisas vão muito lentas e demora demais. Esse outro projeto, por exemplo, ele precisa ter pessoas trabalhando nele, além de mim. Então eu vou deixar um pouco de lado ele, né? Vamos deixar ele um pouco de lado e focar aqui no livro. É isso que eu tenho que focar nesse livro, porque ele está se tornando cada vez mais importante, escrever esse livro, sabe? Ele se torna importante porque não é uma história que aconteceu unicamente comigo, desse homem, resumindo, transar comigo e depois, me tirar numa lata de lixo. Basicamente foi isso que ele fez. E com sadismo, com muito sadismo, requintes de crueldade. Não é só isso. Se fosse só essa história, o livro já estava escrito, porque eu já descobri o porquê que ele faz isso, que tem toda essa misoginia atrás,
que ele explora mulheres, que cada mulher que ele tá tem que dar dinheiro para ele, que eu fui a mulher que não podia dar dinheiro para ele e que ao mesmo tempo eu contei para ele a história daquilo que aconteceu na minha família. Então ele pode ter se assustado e ter pensado, essa mulher não é bom tentar explorar ela. Em certas coisas ela pode sacar certas coisas e é justamente o que eu não quero. Então ele pode ter ficado com bastante raiva de mim até por causa disso, porque ele teria perdido tempo vindo aqui. Que para ele seria só uma perda de tempo, uma vez que eu também já descobri que ele não gosta de mulheres, né? Aliás, isso na cama ficou bem patente, assim, porque o que rolou na cama foi outras coisas que não aquilo que um homem faz com uma mulher. Vocês compreendem? Isso tudo vai estar no livro descrito, bem descrito por sinal. Então, é sobre isso. Esse homem, além dele ser um predador sexual de mulheres, tá? Assassino de almas serial de mulheres, eu não sei se ele comete algum crime no mundo físico, assim, de matar pessoas, mas eu sei que ele comete outros tipos de crimes sexuais. Eu não sei também se é só na internet isso, se ele leva isso para a vida física, se ele atua com outras pessoas, eu não sei. E é sobre tudo isso que eu quero saber e que eu quero que conste no livro. E para isso que eu quero fazer também esse curso e que eu quero poder também, se o meu computador der pau, por exemplo, quero comprar um novo, eu quero poder comprar esse aplicativo da Microsoft. O meu celular, de repente, ele pode precisar de algum conserto, porque quando eu comprei ele estava estragado, eu meio que consertei sozinha, vendo um tutorial, eu devia mais era ter trocado ele, o aparelho, né? Então, são várias coisas. Tá? Se eu puder também, eu vou sair desse endereço aqui em Pontal, vou para outro endereço em Pontal mesmo, que vai ser mais seguro, que ele não conhece, e nem uma pessoa que esteve aqui agora, faz poucos dias, uma semana, que pode ter sido mandada essa pessoa, um homem também, pela mulher atual dele, por um áudio que ela fez, que ela fala que teria mandado um motoboy resolver esse assunto do atual marido, né, entre aspas, dela, comigo. Então, quer dizer que eu estaria correndo risco estando nesse endereço. Tanto agora por esse motoboy, porque logicamente eu fui cobrar o que tinha acontecido, a maneira que ele tentou se afastar depois, eu queria saber se ele conseguiu o que ele veio buscar aqui, ou fazer, sabe, são várias coisas. Isso aí é uma história paralela, né? Se estiver relacionada com o K, ela fará parte do livro, senão não. É outra coisa daí também, mas eu preciso assim me certificar de que eu estou segura, seja lá como for. Se for a mulher dele que mandou o rapaz, esse rapaz, ou mandou outros que de repente não chegaram até mim, ou se ela estava blefando no áudio. Eu não sei, e em todo caso eu tenho razões para acreditar que ela podia não estar blefando no áudio. Porque nós conversamos assim no WhatsApp, né? Ela não acredita absolutamente que o K seja a pessoa perigosa, monstruosa que ele é. Até porque ela teve um casamento muito bom antes de ficar viúva há 2 anos. E aí encontrá-lo, né? Portanto, ela é uma pessoa fácil para ele explorar, né? Ela tem uma mente ainda ingênua, né? O marido dela era uma boa pessoa, ela não conhece um outro tipo de homens ainda. Então ela pode ter caído sim nas garras dele. Ou se ela não estava, se ela podia estar blefando, mas eu acho que não, porque ela queria vir aqui. Ela um dia ligou para mim, né? Conversamos e ela falou que ela queria vir até aqui, na praia, porque é perto, né? Ela mora em Curitiba com ele. Ela queria vir até aqui para conversar comigo, tomar um café comigo. Ela falou assim: eu quero ir até a tua casa tomar um café com você, um café da tarde. Aí primeiro eu falei, então tá bom, então venha, porque daí tem certos arquivos que eu vou te mostrar, eu não quero mandar pela internet. Olha que idiota, né? Bom, daí depois em seguida eu pensei, não, mas essa mulher, ela pode vir aqui e o K está no carro lá no escondido, né? Claro, vamos tomar café? Então ela pode colocar alguma coisa no meu café, para eu dormir, para eu, sei lá. E daí eles podem me levar meio grogue lá pro carro e sei lá o que podem dizer para os vizinhos, ou até ver numa hora que os vizinhos não estejam vendo, porque às vezes as pessoas sabem dessas coisas e a gente que não sabe que elas sabem, né? E daí me jogam no mar, aqui tem praia, né? Eu não sei, gente, eu já fico pensando nessas coisas. Porque afinal, se esse homem quer me colocar na cadeia de qualquer maneira, né? Ou se ele pode querer acabar comigo. Se ele tiver um meio de fazer isso, que ele não seja pego, por que não? Se eu já sei que ele não tem caráter nenhum. Se ele é um psicopata, porque está na cara, não tem um diagnóstico, né? Não sou ninguém para dar um diagnóstico, mas está na cara, uma pessoa que não tem empatia com o sofrimento,
Porque não foi só comigo que ele fez isso, comigo foi uma coisa rápida, como eu disse, mas ele teve uma outra ex que ele ficou 3 anos, 4 anos na verdade com ela e explorando. Tem toda uma história aí por trás. E ele sempre explora as mulheres que ele está, porque eu já estou sabendo que de uma ele tira um carro, da outra uma moto, da outra, né? É várias coisas. Então é importante escrever esse livro para que as mulheres, através desse meu trabalho de investigação mesmo, que eu estou fazendo, né? E que eu quero fazer mais profundamente, que elas possam entender o que pode ter por trás desse tipo de homem, porque é um misógino, em primeiro lugar, é um misógino, né? Se não fosse misógino, não podia fazer. É a mesma coisa que uma pessoa ser uma racista, digamos. Aquela pessoa é uma racista, então ela vai conseguir fazer alguma coisa muito má para aquela pessoa cuja etnia ou raça ou cor ela despreze. Não é verdade? É claro. A gente sabe, por exemplo, que para você gerar um preconceito contra um grupo, uma classe, alguma coisa assim, você precisa desumanizar esse grupo, mesmo que seja uma pessoa só. Às vezes dentro da família tem a tal da ovelha negra, né? É aquela pessoa que ela, de repente ela é gay, de repente ela é uma artista que a família não quer que seja, porque a família odeia a arte, odeia artistas, a gente sabe que essas coisas existem, né? E aí aquela ovelha negra, então, ela tem que ser desumanizada dentro da família. Às vezes é um filho adotivo que acontece isso. Tem que ser desumanizado para poder machucar, para poder acontecer coisas ruins para aquela pessoa. Às vezes a gente nem sabe o que é, pode até terminar em morte, né? Então, com grupos são assim também. Por que as mulheres são atacadas por misóginos? Eles odeiam mulheres, tá? O motivo deles odiarem, claro que deve ter, porque tudo tem um motivo. Mas nós não estamos, nós mulheres no mundo, para descobrir esse motivo original desse ódio e aí passar a mão na cabeça e dizer, coitado, ele foi vítima disso, por isso que ele odeia as mulheres. Tudo bem, coitado, ele foi vítima disso, por isso que ele odeia as mulheres. Então, quem deve falar isso sobre ele são as pessoas que estudam processos mentais, são pessoas que estudam processos filosóficos, religiosos, espirituais, né? São essas pessoas. E não as vítimas, tá? A gente sabe, eu estava falando aqui do racismo, que então tem, do racismo mesmo, racial, né? Porque misoginia também é um racismo, segundo o G.C. Souza, né? Então, no racismo racial, a pessoa, ela despreza, então, aquela pessoa que tem uma pele não branca, e aí ela pode machucar aquela pessoa, né? Ela pode, de repente, acusar aquela pessoa de ter feito alguma coisa muito ruim que aconteceu, ela acusa aquela pessoa, e aí ela vai ser, então, vilipendiada por outras pessoas, maltratada, às vezes até linchada, né, gente? São várias coisas. Então, é por aí. Os misóginos, tudo bem que eles têm que ser compreendidos, mas eles têm que ser, sobretudo, mudados. E eles têm que ser, sobretudo, urgentemente parados, né? E entendidos o que eles fazem, qual que é a ação deles. É isso, tá? Veja bem, tudo que eu já descobri do K, por exemplo, eu não sei o que levou ele a ser o misógino que ele é, tá? Eu nem conheci a mãe dele, né, que já faleceu. Eu não acompanhei o crescimento, eu não tenho uma formação, então, para ter acompanhado esse crescimento dele, né? Eu teria que ser o Freud, mais ou menos, para acompanhar esse crescimento, para daí estar verificando ali o que houve. Ou será que é genético isso? Acho que não, né? Mas então, eu teria que estar acompanhando para saber o que houve. Eu não estive. Eu não sou um Freud da vida, mas eu sou uma mulher que sim, que é atacada por misóginos, porque eu já fui diversas vezes. Talvez a grande maioria das vezes dos meus relacionamentos, um ataque um misógino fez contra mim. Seja já que chegou, seja depois do sexo, porque isso acontece demais, seja lá no meio do relacionamento, numa separação, a gente sempre acaba sofrendo um ataque de misoginia, né? Tem homens que cometem feminicídios, inclusive, tá? Então, é sobre isso. Esse livro, Eu, K, o Combatente Sexual, ele é um livro da vida real, tá? Ele está falando sobre a vida real. Vejam que para mim, como artista, isso não é interessante, porque como artista, eu prefiro sempre o mundo da imaginação. Mas eu estou aqui dedicando o meu talento, esse de escrever, não estou dizendo que seja um grande talento, né? Jamais seria uma Clarice Lispector, por exemplo,
mas estou dedicando essa minha parte que eu tenho, né, também, para investigar um caso que vai ser útil para todas as mulheres. Porque a coisa mais triste que pode acontecer para uma mulher, além de ser morta por um cara desse, por exemplo, ou até ser mandada para uma cadeia sem que tenha feito nada, né? Uma das coisas mais tristes é quando eles atingem de tal forma o coração, a mente dessa mulher, que essa mulher ou ela tira a própria vida, ou ela cai em depressão profunda por vários meses, até mais, ou ela simplesmente desacredita da vida. Eu conheço mulheres que, por passarem por homens como esse, elas deixaram de viver. Elas continuaram vivas porque não são suicidas, mas essas mulheres não viveram mais, não vivem mais. Eu sei de mulheres que estão vivas ainda, para quem aconteceu esse tipo de coisa, tá? E cuja sensibilidade foi tão ferida que essa mulher nunca mais saiu de casa, nunca mais se relacionou com ninguém. Você sabe o que é isso? Alguém consegue imaginar o que seja isso? Se você é mulher, talvez você consiga imaginar o que seja isso. Você acha que isso acontecia antigamente? Não, isso ainda acontece, né? Então, eu acho que o trabalho pelo feminismo, ele passa por aí também. Não é só a teoria, não é só fazer movimentos feministas, sabe, contar certas coisas, né? O Me Too é muito importante, mas o que leva, às vezes, denúncias assim, violentas, sobre violência masculina, misógina, né? Vamos dizer violência misógina. Pode haver mulheres também que sejam misóginas, tá? Eu conheci algumas também. Às vezes simplesmente levam os homens a piorarem o que eles são. A gente tem que debater sobre isso. E debater sobre isso estando dentro, como eu estou dentro, porque eu sou uma feminista, sim, eu me sinto assim, mas eu estou dentro, eu continuo me relacionando com homens. Eu não sou uma feminista que não se relaciona com homens, entende? Eu continuo amando os homens, eu gosto dos homens. Eu quero encontrar um homem para a minha vida. Então, eu estou falando de dentro, eu estou escrevendo, não apenas estou fazendo depoimentos, né? É um registro. Um registro é uma investigação, é uma coisa para ser deixada para as gerações, tanto as que estão aqui como as futuras. Eu tenho 2 netas, eu estou pensando nelas também. E depois que eu terminar esse trabalho a respeito de K, esse combatente sexual das mulheres, é das mulheres que ele é o combatente sexual. Ele se relaciona com outras pessoas que não são mulheres, mas ele combate a sexualidade das mulheres, tá? É isso, por isso que ele é misógino. Por que eu quero tanto fazer esse curso de investigação digital? Porque eu já sei, porque eu já tentei muitas vezes conseguir depoimentos das vítimas e de pessoas ao redor desse cara. E a gente não consegue. É por isso que é importante a investigação digital. A menos que fosse um juiz chamando no tribunal, né, as pessoas para depor. Né? Só dessa forma, mas eu não consigo. Então, se eu souber fazer a investigação digital, eu vou conseguir as provas, pelo menos uma prova que eu preciso para levar esse caso para a polícia. E se esse caso for para a polícia e a polícia investigar essa pessoa, se a polícia chegar à conclusão de que há crimes mesmo, então também eu poderei revelar a identidade dele, né? Porque se isso não acontecer, eu não posso revelar a identidade dele. Mas eu posso sim estar fazendo uma história, um livro, uma história real, contando um passo a passo das pessoas saberem identificar. Mas tem um detalhe para os que entrarem no grupo do Apoia-se, tá? Um detalhe que isso não é, como é que se diz? Não é injúria, não é difamação, não é nada disso. Claro que cada pessoa que ficar sabendo né, vai ter que se comprometer também a não ficar espalhando. Eu vou revelar a identidade do K para as pessoas que me apoiarem nesse projeto aqui, Apoia-se, e o K, o combatente sexual. Eu vou mostrar a identidade dele para quem quiser. Porque daí essas pessoas, a minha contrapartida, vai ser as pessoas, os apoiadores, estarem participando de todas as descobertas, tá? De repente, poderem receber ou ouvir o áudio original, né? Porque quando o áudio for para o blog, porque tem o blog também, tem o blog que já está sendo publicado, que é Cartas
ao golpista do Tinder, como é que tem um subtítulo, O Estranho Emparedador de Mulheres, porque o que ele faz é isso, ele empareda você, tá? É uma coisa que eu vou explicar também. Tudo isso está sendo explicado em vídeos e áudios, no livro vai estar tudo muito bem descrito, né? Então, a pessoa vai poder ouvir o áudio original, sem corte do nome dele, né? Vai poder ver algumas imagens, redes sociais, eu vou mostrar. Para quem for do Apoia-se, eu mostraria. Então, essa é a minha contrapartida, né? Sempre com voto de confiança com essas pessoas de que isso não vai ser usado contra mim, tipo, ser publicado numa internet dizendo, né, que eu falei, que eu mostrei. Por que não? Aí seremos amigos, seremos parceiros de um trabalho. Então, nada mais justo que os apoiadores, né, do projeto que estará inscrito no Apoia-se participem. E participar é isso, né? É conhecer. Então, gente, é isso, tá? Esse vídeo eu vou publicá-lo no YouTube, né, no meu canal. Ele vai ficar não listado. Aí eu vou colocar no projeto Apoia-se, eu vou colocar o link para o vídeo, tá? Aí vocês vão poder ver. Eu ainda vou fazer uma legenda nele, mas se eu não conseguir fazer a legenda, né? Às vezes o aplicativo tá ruim, porque a internet tá ruim, tá chovendo ainda. Se eu não conseguir fazer, quando você põe lá no YouTube, você põe a legenda, né? É só puxar a legenda ali, inclusive legenda internacional, tem de várias línguas, tá bom? Eu peço que quem ouvir aqui esse vídeo, que não divulgue também, não compartilhe, a menos que seja para alguém vir integrar o quadro de apoiadores, tá bom? Porque tem coisas aqui que foram faladas que ele, por enquanto, não pode saber dessas coisas, porque daí tanto eu quanto a outra ex, que é a vítima preferencial dele por muitos anos, nós corremos risco de vida, sim, e as nossas famílias também, porque a gente não sabe o que pode vir desse homem, agora que ele está com uma pessoa que tem dinheiro, e todo mundo sabe o que significa dinheiro, né? Dinheiro é poder.